Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar tratando dos pensadores do início da Idade Moderna. Já falamos acerca de René Descartes e agora vamos tratar de Spinoza. E começando a tratar do Spinoza, eu estava relendo aqui o que diz Colin Brown no seu livro Filosofia e Fé Cristã. E me lembrei de uma situação, e como sempre quem acompanha esses áudios percebe que eu sempre trago situações ou da minha época de graduação, ou da época agora recente, mais da pós-graduação em filosofia. E eu me lembro que na minha graduação tem um fato bem interessante acerca de Spinoza e que pode servir aqui como uma espécie de guia condutor para trazermos este áudio, informações e as correlações entre o espinosismo e a fé cristã bíblica cristocêntrica. Eu me lembro que quando eu fazia graduação, eu venho de uma faculdade que tinha um núcleo de espinosismo, um grupo de estudos muito forte em espinosismo e com muitos membros, muitos estudantes de Spinoza, e sempre tínhamos palestras e seminários acerca de Spinoza. E eu me lembro que em uma ocasião trouxeram um professor que era especialista em Hegel e em Marx. Acredito eu que muito mais em Karl Marx. E ele foi falar sobre Spinoza. E eu me lembro que, após a fala dele, um colega disse assim para mim: ele destruiu Spinoza em um minuto. E eu achei muito interessante. E realmente, se tomasse o que ele trazia, de fato, tomando como verdadeiro, ele havia realmente destruído o Spinoza em um minuto. Mas, analisando o que ele disse, eu vou já citar o que ele falou, analisando o que ele falou, se ele destruía Spinoza em um minuto, o que dizer então do cristianismo, o que dizer então do cristianismo bíblico? Na fala dele já era de uma total é, irrelevância. E isso me serviu de guia para entender um tanto quanto tanto os fenômenos do materialismo histórico dialético, sobremodo em Karl Marx, mas não só nele, também desdobramentos em torno da ciência, por exemplo, certas correntes darwinistas, e mesmo em outros autores, como Feuerbach e até mesmo tanto em Hegel, também a forma como Spinoza havia tratado a questão de Deus e consegui então relacionar tudo isso à fé cristã. E no meu modo de entender, nós tratamos aqui de Descartes no áudio passado, mas no meu modo de entender, a partir de Spinoza começa-se um grande problema que se desdobra mais ainda até chegar ao século XIX, a, por exemplo, o evolucionismo darwinista e as correntes propriamente do materialismo histórico dialético, que negam totalmente o cristianismo, sobremodo o cristianismo bíblico. Mas então o que foi que esse professor falou? Bom, de certa forma aqui eu já dei o resultado e agora é que vou dizer o que principiou a isso. Mas sigamos então. O que ele disse? Ele foi falar sobre Spinoza e ele falou a partir, salvo engano, faz tempo, eu não lembro se foi sobre Feuerbach ou Marx, mas acredito que foi Marx. Mas tratava de elementos muito essenciais do assim chamado materialismo histórico dialético, ali do século XIX. Pois bem, a questão que ele tratava basicamente, aqui fazendo reduzindo ao máximo possível para pegar só os termos essenciais, era basicamente o seguinte: para Spinoza, Deus ainda existe,
Deus é ainda o centro de fundamentação da realidade, mas torna-se um Deus aos moldes geométricos. E aí nós vamos explicar ainda um pouco mais à frente o que seria propriamente esse método geométrico, mas já adiantando que está ligado a tudo aquilo que já vínhamos falando em torno do racionalismo da emergente na período pós-renascença e que diz respeito a você deslocar Deus para uma periferia, deslocar Deus para um subúrbio da realidade, digamos assim. O que interessa é propriamente, para a maior parte dos racionalistas, que Deus criou, mas enquanto criou, ele criou em termos de uma estrutura de causa e efeito, a causalidade. Essa causalidade é regida por princípios matemáticos, por princípios físicos, e ao filósofo, ao pensador, ao cientista que seja, cabe entender esses princípios mecânicos. É como se fosse uma obra, uma engrenagem, e aí você entendendo os mecanismos matemáticos e físicos que estão por detrás, você passa a entender a realidade. Mas enquanto a Deus, a atenção, o foco deles não estava propriamente em Deus, mas nessa realidade que pode ser entendida enquanto suas estruturas mais fundamentais, sobremodo, não somente, mas sobremodo matemáticas e físicas. E aí o método geométrico vai um tanto quanto nessa dimensão. Você vai demonstrando com aquele rigor matemático a realidade enquanto esse grande organismo mecânico. Pois bem, o professor então lá fez uma crítica, pegou esse ponto de Spinoza, que Spinoza trata Deus enquanto não mais pessoal. O Deus de Spinoza não é pessoal, não é mais aquele Deus que você ora, que você conversa com ele, como a Bíblia nos mostra, como os salmos estão repletos, que é aquele contato direto, pessoal com Deus. Mas agora o Deus de Spinoza, ele é sobretudo um Deus impessoal, um Deus mecânico, que está inserido muito fortemente na natureza. Se nós tomarmos o que a mensagem da Bíblia nos mostra, a Bíblia nos mostra que a natureza é criada por Deus. Quer dizer, ela surge a partir do nada, ela é criada por Deus e ela declara, como os céus declaram a glória de Deus, dito no Salmos 19, ela é uma criação de Deus. Para Spinoza, não. Deus está inserido na natureza, dando-lhe as suas características, sobremodo físicas e matemáticas, mas ele está imbrincado, ele está fortemente misturado à natureza, de forma que você não pode, para Spinoza, entender Deus fora da natureza. Deus está na natureza. O problema disso é que, ao tratar Deus enquanto aquele que não tem uma vontade, lembremos que a Bíblia inteira nos relata, em todo o relato dos profetas, no relato do Cristo, no relato dos apóstolos, que a vontade de Deus seja feita. Mas para Spinoza, não. Deus não tem vontade. É um Deus quase que mecânico, um Deus impessoal, um Deus que se move na natureza em torno das frias leis físico-químicas, físicas, matemáticas que regem o modo de nascimento e perecimento da realidade. E aí ele está fortemente misturado na natureza. E o que acontece é que isso ainda traz um certo encantamento, embora já mecânico, embora já geométrico, embora já frio, mas isso ainda traz um certo encantamento da natureza. É como se você olhasse
para a natureza, para a obra criada e vice-Deus, porque a natureza está em Deus. Isso é o que diz Spinoza. Então, dizendo tudo isso, o que ocorre aqui, e aí quem estuda Spinoza detesta esse termo, mas na verdade é esse termo, é panteísmo sim. Agora, não é um panteísmo, talvez no sentido mais vulgar, que se entende enquanto tudo é Deus, ou uma espécie talvez até de monismo, um monismo teísta, tudo é Deus. Talvez não seja em torno disso, porque Spinoza ainda resguarda Deus enquanto criador a partir de um método que pode ser demonstrado pela geometria. Por isso ele utiliza tanto o assim chamado modelo geométrico, mas, sobremodo, Deus não se separa da natureza. Então, em muitos sentidos, você olha para a natureza e vê Deus. Ou você olha para Deus e vê a natureza. E isso é um panteísmo. Podemos até dizer que seja uma espécie de panteísmo mais refinado, mas é um panteísmo. E é isso, é aí onde se distancia claramente da Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a natureza é criada. Necessário é somente Deus. A natureza é contingente, ela poderia não existir e Deus ainda existiria. Quer dizer, Deus cria a partir do nada, em torno de ideias que já estavam presentes, não no tempo, mas na eternidade, em sua mente. Por assim dizer, Agostinho de Hipona vai um pouco nesse sentido. Mas então esse professor lá nessa palestra, eu tomei essa palestra que eu assisti na faculdade justamente como guia para que nós pudéssemos tratar de Spinoza, ocorre justamente isso. Ele vai justamente criticar esse ponto em que vai dizer, bom, Spinoza, e aí notemos que para ele o cristianismo bíblico já nem entra em cena, que é uma das características muito comuns dentro da academia, sobremodo, dentro de muitas das academias de humanidades. Não há mais por que tratar da fé ou do cristianismo, e muito menos ainda se trata um tanto quanto, às vezes, do cristianismo histórico. Só que, convenhamos, é complicado porque se trata o cristianismo histórico sem Jesus, quando se trata, né? Quer dizer, um cristianismo sem Jesus é complicado. O próprio nome é cristianismo. Cristianismo vem de Cristo. Cristo é Jesus. Pois muito bem, mas muitas vezes não se trata somente do cristianismo enquanto movimento histórico, enquanto movimento que influenciou culturas, enquanto movimento que influenciou eventos históricos muito fundamentais, mas não se fala mais de Cristo, não se fala mais da cruz, não se fala mais da redenção, não se fala mais da fé. Então, essa é uma característica muito comum, quer dizer, tomar o cristianismo, e sobremodo o cristianismo bíblico, o cristianismo da fé, o cristianismo da teologia da cruz, enquanto totalmente superado. O alvo dele, a crítica dele, e por isso que eu citei no começo aqui a brincadeira do meu colega, que diz que ele destruiu Spinoza em um minuto, foi porque ele tomou esse aspecto de que quando Spinoza mistura Deus com a natureza, formando aí, não vem o caso aqui nós elucidarmos, não estamos aqui para elucidar os pormenores, não é objetivo aqui do canal, mas fazermos as correlações com a nossa fé cristã bíblica cristocêntrica. Mas a crítica do professor lá era, quando Spinoza mistura Deus com a natureza, confundindo Deus e natureza, formando uma espécie de panteísmo refinado, uma espécie de monismo teísta, trazendo esse certo encantamento à natureza, uma divinização da natureza, mesmo que não tenha mais os elementos de vontade, voluntaristas de Deus, mas somente os elementos, os frios elementos mecânicos, matemáticos, mas mesmo assim ele incorre em um erro crasso, segundo o tal professor lá que falava sobre Karl Marx. E aí ele vai dizer,
E é essa a sequência que me chamou muita atenção enquanto cristão. Primeiro, uma indiferença para o cristianismo e muito mais ainda para o cristianismo bíblico, para a questão da fé cristã, quer dizer, nem falou, nem citou. Segundo, um desmerecimento que ele fez em torno do que Spinoza falou em termos de uma divinização da natureza, pelo fato de Spinoza ter misturado Deus e natureza. Ele vai dizer quem está certo, e aí já entra ele com o seu autor. Quem está certo é Karl Marx, que pelo materialismo histórico dialético vai mostrar que não existe uma teleologia na natureza. Quer dizer, a natureza não se move em torno de uma ordem, porque para Spinoza, se a natureza está imbrincada com Deus, existe uma teleologia, uma ordem natural na natureza e essa ordem é divina. Para o referido professor lá, ele não vê essa ordem, e aí seguindo o pensamento do Karl Marx, o que há em Marx é que essa natureza tem sim uma ordem física, uma ordem matemática, essa ordem existe, mas essa ordem não pode ser divinizada, ela não tem nenhuma relação com Deus. E aí, por isso que o rapaz do meu lado disse que ele tinha destruído Spinoza em 1 minuto, porque ele, quando retira se a natureza, e a questão em termos aqui, para ficar mais claro, é em termos da natureza. Quer dizer, se Spinoza coloca natureza e Deus associados, e ele, o professor da palestra, a partir de Karl Marx, tratou a natureza e retirou Deus da natureza, ele destruiu Spinoza. Não tem mais sentido. Se a natureza é natureza enquanto uma ordem mecânica, física, química, mas que já perpassa as representações humanas, e em Karl Marx as representações do conflito da luta de classes, mas se lá em Spinoza há a figura de Deus ainda, e em Marx não há, de fato, o que o colega do lado falou tem razão. Ele destruiu Spinoza, segundo esse modelo lógico, em 1 minuto, realmente. Por quê? Porque para o referido professor, em termos de materialismo histórico dialético, a natureza é somente a natureza enquanto completamente impessoal, regida unicamente por fenômenos físico-químicos, fenômenos físicos, fenômenos matemáticos que estão imbrincados com os fenômenos biológicos dos seres viventes, e entre esses seres viventes o homem é apenas mais um, e aí onde há uma correlação muito forte, que depois vamos tratar com o darwinismo evolucionista, e as coisas se movem em torno de conflitos muito essenciais que ocorrem na natureza, em termos de nascimento e perecimento, em termos de origem e corrupção das coisas, e isso se mostraria muito fortemente no homem, em termos de suas representações, pela luta de classes, mas nenhuma relação aqui com Deus e muito menos com a natureza. O homem é, nesse sentido, mas tomando em uma diferença, um pouco como diz Pascal, um caniço. Quer dizer, um homem é algo muito frágil em meio a uma natureza devastadora. Mas nenhum voluntarismo em torno dessa natureza, nenhum Deus em torno dessa natureza, apenas o frio mecanicismo do acaso. Isso já é o século XIX, Karl Marx. Então essas são, eu tomei aí essa palestra como início de para se tratar em termos de Spinoza as principais questões que nós poderíamos dizer em torno de Spinoza. Fazendo aqui um resumo, o que ocorre então é que Spinoza ele pega Deus e mistura a natureza numa espécie de panteísmo muito refinado. E no que isso diferencia da nossa fé cristã? Quer dizer, já foi dito aqui, Deus é criador. Deus cria a partir do nada. Somente Deus é essencial. Somente Deus é necessário. A natureza, ela é contingente. Até o homem
é contingente. Deus não precisaria ter nos criado para ser Deus. Quer dizer, para ser Deus, ele não precisa ter nos criado. Deus nos criou por amor. Mas nós não somos necessários. Nós somos contingentes. Ou seja, o que é contingente em filosofia? É aquilo que é, mas poderia não ser. Quer dizer, nós poderíamos não ser, não vir a ser, não vir a existir. Deus não. Deus é necessário. Ele não pode deixar de existir. E ele não precisaria propriamente de nós para ser Deus. Essas ideias de Spinoza, elas causaram um alvoroço muito grande, justamente porque elas tratam de um sistema absoluto. É um sistema absoluto, ele abarca toda a natureza, todos os fenômenos matemáticos, todos os fenômenos físicos, físico-químicos, inclusive biológicos, se coliga muito fortemente à ciência moderna, traz várias explicações em termos daquele âmbito mecanicista, racionalista, mas também com abordagens que podem ir variando em termos do empirismo. Depois nós vamos, se Deus assim permitir, vamos ver o que se trata o empirismo. E para os racionalistas, com a vantagem de não trazer a figura da fé, a Bíblia. A Bíblia passa a ficar cada vez mais restrita a certos nichos, a certos locais que se fundamentam em termos de uma teologia e não mais em termos da razão, e não mais em termos da filosofia, e não mais em termos da fé, em termos da ciência, desculpe. E aí, Deus, como nós o conhecemos, como nós acreditamos, um Deus pessoal, um Deus com quem nós podemos conversar, um Deus que em Cristo Jesus nos ouve e nos atende, isso passa a ficar mais restrito propriamente aos reformadores, a tudo o que decorreu da reforma protestante. E o espinosismo ele segue, então, em termos dessa característica de não trazer mais um Deus pessoal, de não trazer mais um Deus que se comunica, mas um Deus muito frio. E ele agradou justamente aquela época porque ele mostrava ainda um sistema, não fragmentava, ainda era um sistema absoluto que continha Deus e natureza, e aí natureza em todos os termos que nós já explicamos, mas essa junção Deus e natureza enquanto uma só é uma espécie de panteísmo mais refinado e salvaguardava aquilo que era a menina dos olhos dos racionalistas, dos modernos, e que vem de René Descartes, que é justamente essa unidade pensante que em René Descartes é o cogito, lembremos lá, penso, logo existo, cogito ergo sum. Então, essa atividade cogitante, que é aquilo que origina a figura do eu, a figura da pessoa, a figura da identidade da pessoa, é o que determina e se torna critério de validade. É como se em Spinoza, fazendo a correlação com Descartes, se dissesse o seguinte: eu, enquanto um sujeito pensante, partindo de mim, enquanto critério de validade, estou dizendo que Deus existe, a natureza existe, eles estão imbrincados, estão mesclados muito fortemente, são o padrão da estrutura do real, que eu, aí onde volta a figura do eu penso, cartesiano de Descartes, posso descobrir em termos de matemática, em termos de física e de outros fenômenos ligados à natureza, biológicos ou físico-químicos, químicos, enfim, eletromagnéticos, enfim. Mas notem que tem sempre aqui a figura do eu. A coisa se torna, e é por isso que esse período é conhecido como antropocentrismo, quer dizer, porque tudo parte do homem. Veja que ainda continua se falando de Deus, mas é o homem falando de Deus. Não é mais Deus que se revela ao homem. E isso se distancia muitíssimo fortemente do que nós cremos, porque a verdade
A verdade revelada em Cristo Jesus nos fala que Deus vem, que é Deus quem nos procura, que é Deus quem nos elegeu na eternidade, em Cristo Jesus, para a salvação, para que sejamos libertos do jugo do pecado